Ministério Público de Pernambuco convocou uma audiência pública para discutir manifestações religiosas no ambiente escolar. A mobilização surgiu em resposta a uma denúncia sobre a prática de cultos religiosos conhecidos como intervalos bíblicos em escolas da rede pública estadual no Recife. Estão pregando o quê? O capeta? Alguma coisa assim, não? Hein? Belzebu. É isso que estão pregando nas escolas, não? Eu li o texto, eu vi que a polêmica é que os estudantes, por iniciativa própria, estariam promovendo esses cultos. Ao que parece, isto é um grande problema para o bem-estar da sociedade brasileira, ao ponto do Ministério Público precisar usar dinheiro do contribuinte para avaliar o que é que os alunos estão fazendo no recreio. A história da igreja é sofredora. A igreja é sempre perseguida. O que esperar de um mundo que jaz no maligno se você é cristão? Ódio. Então você sempre é odiado pelo mundo. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então, o cristão sempre é perseguido. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente, diabo! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Encosta! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Encosta em negócio de frente! Quebrar, 12, isso, beleza, daí você coloca na frente de Jesus, tá? Primeiro, espera mais um pouco. Nossa, questão, né? Você fez isso aqui? Você fez isso aqui? Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu vou limpar a bunda com essa merda. Repete que você encosta. Repete. Eu quero que você repete. É de agredir. Porque o problema não é ser religioso, o problema é ser um incômodo ao bem-estar público ali. Agora, alunos que se reúnem numa sala de aula vazia para ler a Bíblia, isso é uma coisa investigada, ou pior do que isso, ser uma coisa que move a sociedade para achar que é algo que realmente deveria acontecer, isso não é outra coisa senão intolerância religiosa. A história da igreja, desde o início, sempre esteve marcada pela perseguição. Profetas, apóstolos e os chamados pais da igreja sofreram nas mãos de tiranos. No Império Romano, cristãos foram criminalizados e mortos por sua fé em Cristo. Aqui no Brasil, por outro lado, é comum ouvir pastores e pregadores afirmando que a igreja brasileira é privilegiada e por isso acomodada, já que não enfrentamos perseguições religiosas graves como em outros países. Orações e batismos coletivos. As igrejas evangélicas não param de crescer no Brasil. E elas estão presentes até onde nem o Estado e nem a Igreja Católica chegam, ajudando os pobres e marginalizados. O José Eustáquio Diniz Alves explicou para o jornalista Rony Carvalho, autor da reportagem que deu origem a esse vídeo, que as previsões indicam que os evangélicos devem ultrapassar os católicos por volta de 2030 e virar a religião majoritária no Brasil. Contudo, sempre acreditei que esse cenário mudaria, que nossa hora chegaria. Mais cedo ou mais tarde, a igreja brasileira enfrentará sua própria forma de perseguição. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que, por causa do seu nome, seus seguidores seriam alvos de atrocidades. Ele nunca esteve errado. E basta olharmos para a janela 1040 no Oriente Médio para vermos essa realidade se cumprindo. Aumenta após 10 anos de extremistas fazem ataques em série na Talibã proíbe mulheres nas universidades. Cuba manda fechar igreja com 30 anos de história. Morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. Recentemente comecei a pesquisar sobre a possibilidade de que a igreja no Brasil também esteja sofrendo algum tipo de perseguição religiosa. Minha ideia inicial era provar que, embora não tão evidente como no Oriente Médio, existem sinais de repreensão, seja por parte das autoridades ou de pessoas que não simpatizam com a fé cristã. Mas o que eu descobri foi muito mais preocupante. O que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo é ainda mais terrível do que eu imaginava. Um evento específico acendeu meu alerta. As denúncias relacionadas aos intervalos bíblicos realizados nas escolas públicas de Recife. Essa prática aparentemente inofensiva
entrou na mira do Ministério Público de Pernambuco, gerando um debate sobre o papel da religião nos espaços públicos. Como cristão, defensor do evangelho, minha primeira reação foi me indignar. Perguntei a mim mesmo, e se fossem praticantes de outras religiões como a Umbanda? E se fossem satanistas? O Estado não é laico? A Constituição não nos ampara no artigo 5º para nossa livre manifestação de nossa fé? Será que teria toda essa repercussão se fosse umbandista fazendo seus intervalos religiosos nas escolas públicas? Mas conforme continuei minha pesquisa, me deparei com algo muito mais sombrio. E me fiz a seguinte pergunta: e se a perseguição que tanto tememos não vier de fora, mas de dentro? Prepare-se, porque o que eu vou contar a seguir é forte. Continue apenas se tiver estômago. Durante minhas investigações, descobri uma série de escândalos envolvendo os líderes cristãos, especialmente pastores evangélicos. Casos de abusos que deixam qualquer um chocado. Nós vamos mostrar agora o caso de um pastor que foi preso em flagrante, isso no interior de São Paulo. Sabe o que a polícia descobriu no computador dele? Que ele compartilhava na internet arquivos de pornografia infantil. O marido da cantora gospel Heloísa Rosa foi preso pelo estupro de uma criança nos Estados Unidos. A família da vítima denunciou o crime há 1 ano. Um pastor evangélico está sendo acusado de estuprar uma adolescente de 12 anos de idade. O religioso é acusado de ter assassinado um homem a facadas no interior de Pernambuco. Parece inacreditável, mas o assassino de Mirelle é este homem, que aparece sentado ao lado da esposa a poucos metros do caixão, onde está o corpo da jovem, morta com um tiro na nuca. E olha esse caso da coluna na mira. Um pastor foi preso hoje e ele fazia, como dá o título aqui da matéria, a unção da sacanagem e transava com fiéis. A polícia decidiu que o pastor acusado de matar a esposa e forjar um sequestro no oeste do estado vai à júri popular. E o pior é que, em muitos casos, a própria igreja silencia, transfere os pastores envolvidos ou tenta abafar as denúncias. Casos de adultério e abuso em algumas igrejas, por exemplo, muitas vezes recaem injustamente sobre as mulheres e são vistas como as culpadas. Isso já aconteceu na minha própria denominação. Somente quando as situações se tornam insustentáveis é que as autoridades policiais são acionadas. E mesmo assim, frequentemente, as vítimas são abandonadas pela comunidade cristã sem apoio ou amparo. O que é que une John MacArthur, um dos maiores pregadores batistas do mundo, Julian Tchividjian, proeminente pastor e neto de Billy Graham, a Convenção Batista do Sul, talvez uma das maiores denominações dos Estados Unidos, Ravi Zacarias, um dos apologetas mais respeitados do mundo, Ted Tripp, o famoso autor de obras sobre aconselhamento e criação de crianças, Douglas Wilson, que é amado no Brasil por suas obras sobre família, C.J. Mahaney, que foi conhecido por aqui pelos trechos de pregações traduzidos por blogs reformados, e alguns outros grandes teólogos famosos no Brasil. Pregações bíblicas? Com certeza. Ministérios relevantes? Certamente. Mas também algo muito obscuro e doloroso: o encobrimento de casos de pedofilia e abuso sexual nas igrejas. Claro que essas coisas que ocorrem em igrejas que são conhecidas afetam a todos nós. A questão é como nós lidamos de maneira cristã com todas essas coisas que nós estamos ouvindo por aí. Pastor Paulo, quando ele é questionado, ele não lembra do que foi dito na sala, ele não lembra o que aconteceu, ele só sabe que a criança acordou assustada, que poderia ter tido um pesadelo, ele não lembra nada. Inclusive, tem um momento que a detetive questiona ele. Mas se o senhor não lembra de nada, por que o senhor diz que o Marcos tem que procurar ajuda específica? Sabe qual é a resposta dele? Porque Marcos e Heloísa estavam passando por uma crise no casamento e ele ia ter que aprender a lidar com a separação. Alguém perguntou, por que você está fazendo isso? E eu falei, porque eu preciso adereçar o elefante branco. Eu, como um líder de uma igreja evangélica, sinto que eu preciso falar sobre algo que, por mais que não tenha a ver com a igreja específica que eu estou liderando, afeta o corpo de Cristo, do qual eu sou parte. O que para dizer é que eu estou junto com a minha esposa e eu vi o sofrimento dela, eu vi o quanto ela sofreu de abusos emocionais daquele ministério e nós sofremos demais como família. Nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Nós estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito para curar. Na Assembleia de Deus, que é a igreja da qual faço parte,
Não é incomum que esses escândalos sejam varridos para debaixo do tapete. Ao invés de cuidar das vítimas, a igreja prefere afastá-las, talvez por medo de manchar sua imagem. Embora a Bíblia nos diga que os escândalos são inevitáveis, isso não significa que devemos nos calar diante desses crimes. Assim como me indignei com a proibição dos intervalos bíblicos nas escolas de Pernambuco, também me sinto profundamente incomodado com os terríveis crimes que ocorrem dentro das nossas igrejas. Se na janela 1040 os cristãos são perseguidos por governos autoritários e por religiões não cristãs, aqui no Brasil enfrentamos uma perseguição diferente, uma que vem de dentro, de nossos próprios líderes e irmãos na fé. Isso é algo que precisamos encarar com seriedade. Que o Senhor Jesus nos proteja e nos dê sabedoria para enfrentar tanto a perseguição externa quanto os problemas internos. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.